Se você cometer algum desses erros, você vai reduzir muito a tua chance de ser aprovado na FUVEST. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você não cometa nenhum desses erros. E um ponto importante que eu já vou colocar aqui no começo do vídeo: não adianta você ver um erro que você não pode cometer e falar, beleza, já aprendi, não preciso mais ver o resto do vídeo. Não, você precisa ficar até o final, porque qualquer erro que você cometa, você vai estar se prejudicando muito. E antes de eu listar esses erros que você não pode cometer, deixa eu saber o que você está achando do conteúdo do canal. Os conteúdos têm te ajudado, o que você quer ver, qual tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Então, enche os comentários aqui de sugestões que eu vou ler cada um deles, vou responder cada um deles para justamente saber o que é mais útil, o que é mais importante aqui. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos atingir a meta de 10 mil inscritos esse ano, então você se inscrevendo vai me ajudar muito. Eu te ajudo com o conteúdo e você me ajuda se inscrevendo, tá? Então, bora lá para a primeira dúvida, né? E um ponto que as pessoas erram muito, que é o seguinte: por onde eu começo? Existem dois erros basicamente. Primeiro erro é a pessoa começar estudando o conteúdo de fato do vestibular. Aí você pensa, pô, mas a pessoa vai prestar a FUVEST, ela não tem que começar com conteúdo regular? Na verdade, não. Por quê? 90% dos alunos têm dificuldade em matemática. Então, por onde você começa? Fazendo uma fundamentação em matemática. Você vai então pegar uma semana e vai estudar fundamentos de matemática. E o que é fundamentação de matemática? Operações básicas, expressões numéricas, soma de fração, operação com decimais, notação científica, equação do primeiro grau, razão e proporção, regra de 3. Esses assuntos você precisa dominar muito bem antes de começar teu curso regular. Por quê? Matemática começa bem facinho, os primeiros assuntos lá, mesmo do curso regular para a FUVEST, beleza. Mas você esqueceu que você tem física. Física já nos primeiros assuntos, no segundo assunto que você estudar, já vai exigir de você um conhecimento maior de matemática, tá? Então, se você, por exemplo, não sabe o básico de matemática, nos primeiros assuntos de física você já vai travar. Tá? E aqui está um ponto: muitas pessoas pensam que tem dificuldade em física e na verdade não, tem uma dificuldade em matemática, tá? Então aqui você começa a tua preparação, os teus estudos com uma fundamentação em matemática básica, tá? Segunda dúvida é o que estudar hoje? O que você vai estudar hoje, né? E é muito importante que teu estudo ele não seja aleatório, do tipo assim, eu vou começar com ondulatória, a parte de física, e depois de uma ondulatória eu vejo o próximo assunto. Não, você precisa ter muito definido desde o começo do teu ano qual que vai ser toda a sequência que você vai estudar. Então aqui não tem escapatória, você precisa ter um cronograma completo, desde o primeiro assunto até o último assunto, como que você vai fazer essa disposição das disciplinas, tá? E se você quiser ter uma mentoria completa para a FUVEST, é só você entrar aqui no link na descrição do vídeo, tá? Minha mentoria específica para a FUVEST. Tá? Então aqui o que estudar hoje você vai precisar do teu cronograma, tá? E até uma dica importante sobre isso é o seguinte: divida as disciplinas em áreas, em frentes, em partes. Por quê? Se você pegar, por exemplo, biologia e colocar todos os assuntos alinhados, você vai ver que é muita coisa, mas muita coisa. Então o que você vai fazer? Você vai dividir em frentes. E qual que é a minha recomendação? Vamos supor, por exemplo, que você dividiu biologia em 3 partes. Vamos falar de matemática. Você separou matemática em 3 partes. A parte de funções, matemática 1. A parte de PA, PG, juros, matrizes, matemática 2. E toda a parte de geometria, matemática 3. Se você tem 3 partes de matemática, o legal é que você faça o quê? Estude 3 vezes por semana matemática. Então, um dia da semana você vai estudar matemática 1, no outro dia da semana matemática 2, e no outro dia matemática 3. Por que isso é tão bom? Por que isso é tão bom? Responde aqui nos comentários. Por que é tão bom dividir as disciplinas em frentes? Porque dessa forma você vai evoluindo todas as áreas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que lá em funções você está vendo logaritmos, lá em geometria você está vendo pontos notáveis, lá em matemática 2 você já está vendo PG, então você vem trabalhando com todas e você não fica meses sem ver uma determinada área. O que priorizar? O que priorizar? Não existe conteúdo mais importante para a prova. Não existe conteúdo mais importante para a prova. Por quê?
Qual que é a ideia da FUVEST? É você pegar a grade do vestibular. Então, propriamente dito, é isso que você tem, a grade de conteúdos do vestibular. Então, você está falando que para passar em cursos muito concorridos, eu tenho que dominar todos os conteúdos do ensino médio? Sim, com exceção de números complexos, por exemplo, que não caem mais. Qual que é o ponto aqui que as pessoas confundem? Elas confundem os conteúdos que mais caem como aquilo que elas têm que priorizar. E parece contraditório, mas não é. Por exemplo, assim, um assunto que cai muito em química é a parte de termoquímica. Então você fala, cara, se cai muito, a pessoa pensa, pô, o que eu vou priorizar? Termoquímica cai muito. Então eu vou vou começar com termoquímica. Só que termoquímica, se você começar a química do zero, você não vai entender nada. Porque você tem que entender toda uma série de conceitos, tem que saber cálculo estequiométrico, tem que saber ligações. Então pensa, às vezes não cai tanto na FUVEST, ou em outro vestibular, por exemplo, ligações químicas. Porém, você tem que dominar muito bem esse conceito para entender termoquímica, energia de ligação. Então você percebe que toma cuidado com isso, tá? Os assuntos mais importantes, porque daí a pessoa vai estudar aquilo isolado. Existem algumas raras exceções de assuntos que são os mais importantes que não dependem de outros conhecimentos. Por exemplo, em biologia você tem ecologia. A ecologia é com certeza o assunto mais importante em biologia. De fato, ecologia você não precisa saber botânica, fisiologia. Porém, isso é uma exceção. Como por exemplo, em química, você precisa de outros conhecimentos, tá? Mas isso não significa que você vai estudar todos com a mesma intensidade, dando o mesmo grau de importância, tá? Não significa isso. Você obviamente vai dar mais atenção em alguns assuntos do que outros. Então, por exemplo, assim, relações métricas no triângulo retângulo. É um assunto bem específico em matemática, que a nível FUVEST não é muito importante. Então você vai estudá-lo, mas de maneira mais rápida do que, por exemplo, áreas de figuras, áreas de quadriláteros, porque tem uma incidência muito menor. Então, por isso que você tem que saber exatamente qual é o modelo da prova. Porque você sabe, opa, esse conteúdo aqui é importante, porém não tão importante quanto o outro. Então eu reduzo o número de questões que eu vou fazer nele, eu vejo como que eu vou administrá-lo, tá? Então é essa diferenciação que você tem que fazer bem, tá? Então se esse vídeo te ajudou, não deixa de curtir e comenta aqui, tá? Qual tipo de conteúdo você quer ver, justamente para esse canal ficar cada vez mais produtivo, cada vez melhor para você. Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.